Existe no país um banco de dados que armazenam as informações genéticas de todos os indivíduos. E olha o que aconteceu. O corpo de um pescador que estava desaparecido há 10 anos foi identificado com a ajuda desse banco de perfis genéticos. Você já deve ter ouvido falar que é possível identificar o DNA de uma pessoa pela saliva, pelo fio de cabelo, não é? É um exame bastante complexo. Esse corpo, que foi encontrado em uma praia em São Francisco do Sul, inicialmente a polícia acreditava ser de um morador que havia desaparecido da região. 10 anos se passaram. A família do homem que havia desaparecido lá no Ceará, entra em contato para poder ceder o material genético. Com essa informação no banco de dados, descobriu-se que o homem que havia sido encontrado aqui na nossa região pertencia a esse homem que desapareceu no estado do Ceará. O mar trouxe esse homem até aqui. Possivelmente ele deve ter caído no mar, lá no Ceará, e foi trazido pelas águas 10 anos depois. Dá para acreditar? Um corpo em avançado estado de decomposição? Como é que a tecnologia conseguiu identificar esse homem? A gente preparou uma reportagem especial que você vai entender como funciona. Veja. Em 2015, em São Francisco do Sul, os bombeiros foram chamados para recolher o corpo de um homem que estava boiando às margens da praia do Itaguaçu. De acordo com a perícia, o homem já estava morto há bastante tempo e não havia nenhuma pista que ajudasse na identificação dele. Apenas a suspeita de que o corpo encontrado pudesse ser de um homem desaparecido naquela região. Possibilidade que foi descartada mais tarde, após a consulta das informações de um banco de dados genético. É o que explica Clineu Errara, perito criminal do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina. Num primeiro momento, houve uma suspeita, né, que ele fosse outra pessoa, uma pessoa local. Então, os familiares forneceram material genético e, neste caso, a gente não teve, então, uma compatibilidade, ou seja, uma exclusão, né? Não era a pessoa que eles acharam no primeiro momento. No Brasil, existe um banco de dados que contém milhares de informações genéticas. Através do DNA de uma pessoa viva ou morta, é possível identificar os familiares ligados a ela. Uma mulher que procurava pelo pai desaparecido desde 2011 procurou a polícia científica para fornecer o DNA dela 10 anos depois. Por isso, em 2022, foi possível cruzar os dados dela com as informações do corpo que havia sido encontrado na praia no ano de 2015 e que ainda estava sem identificação. E o que é coletado, né, desses familiares? É algo bem simples. Tem uma esponjinha, um coletor, é esfregado dentro da boca e este material é utilizado depois para obter o DNA e o perfil genético inserido no banco. Sem os dados genéticos, a identificação do corpo encontrado no mar seria impossível, dado o avançado estado de decomposição. Ele estava provavelmente há muito tempo, né, no mar, e era um corpo que estava com as 100 digitais, né, a gente não teria como utilizar as digitais para identificação. No Brasil ainda não há uma interligação de bancos de dados digitais, né, a gente vê que o cenário está mudando. Então, sem o DNA neste caso, infelizmente, a gente teria, né, o corpo do seu Francisco ali sem identificação e esses familiares buscando, né, essa informação. Em Santa Catarina, para participar do Banco Nacional de Perfis Genéticos e ter os seus dados incluídos no banco de dados, é bem simples. Por telefone, o DDD é 48 e o número é o 98843-7253. Ou através do e-mail desaparecidos@igp.sc.gov.br. Que é, assim, extremamente fantástico esse trabalho que é realizado pelo IGP, até porque essa história que aconteceu... deixa eu te explicar direitinho para você entender. Eu conversei com a Mônica, que é a esposa desse homem que desapareceu. Eles vivem no estado do Ceará. A Mônica me contou por telefone que o marido saiu para trabalhar, ele era pescador e nunca mais voltou para casa. Então, assim, na cabeça dela, este homem havia abandonado a família e ido viver uma outra vida, porque o homem desapareceu, não deu sinal de vida.
Ninguém sabia nada sobre ele, nem os amigos que trabalhavam com ele. O tempo passou. 10 anos depois, a filha dele decidiu ceder material genético para ser incluído nesse banco de dados. O corpo que foi encontrado aqui em São Francisco do Sul já estava sem identificação fazia 5 anos. Estava lá, era um indigente, ninguém sabia nada sobre esse homem. Mas os peritos, quando encontraram esse corpo em avançado estágio de decomposição, pegaram os dados do DNA dessa ossada encontrada, desse cadáver, e incluíram essas informações no banco de dados genéticos. Aí, vai vendo, 10 anos depois que o homem desapareceu, somando 5 anos já que esse corpo havia sido encontrado, o banco de dados faz o cruzamento das informações e descobre que o homem que havia sido desaparecido seria a mesma identidade do corpo encontrado na praia em São Francisco do Sul. Quer dizer, fim de uma angústia para a família, fim de uma situação que a família vivia de puro desespero e de incertezas. É importante esse banco de dados genético, é importante você que está procurando uma pessoa desaparecida há alguns anos ceder material genético também, porque pode ter acontecido muitas coisas. A pessoa já pode ter morrido, a pessoa pode estar em estado vegetativo, vivendo em algum lugar do mundo aí que a gente não sabe, mas por não ter uma relação, não ter identidade, é tratada como uma pessoa misteriosa. Então é muito fantástico esse trabalho que tem sido realizado com muita maestria pela equipe que integra esse departamento. Eu queria agradecer ao Clineu Errara, que conversou com a gente, atendeu a gente para poder explicar sobre o funcionamento desse trabalho que é espetacular.